Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Deus nos abençoe com sua graça, com sua presença nessa manhã. A minha oração por cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Bom dia, graça e paz. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, amém? Salmo 108, versículo 3. Salmo 108, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Aleluia. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima das nações, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Aleluia. Glória a Deus. Que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso. Amém. Render-te graças entre os povos, ó Senhor. Amém. Que essa seja a minha, a sua posição de verdadeiramente agradecer ao Senhor, render graças, seja onde nós estivermos, no meio dos povos, que nós possamos dar graças ao nosso Deus. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia, tão grande a misericórdia do Senhor, que ela se eleva acima dos céus. E a tua fidelidade para além das nuvens. A fidelidade de Deus, ela é sublime, ela é preciosa, é maravilhosa, ela é tremenda, ela é tão alta, ela é tão grande que ela se eleva acima das nuvens. E a tua fidelidade além das nuvens, ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, ser exaltado. Amém. Que Deus seja exaltado na minha vida e na sua vida. E em toda a terra esplenda a tua glória. Em toda a terra que a glória de Deus possa ser expandida. Que todos possam receber e sentir da glória de Deus. Aleluia. Para que os teus amados sejam livres. Que nós vivamos e sejamos livres. Permaneçamos debaixo da liberdade que o Senhor nos deu. Amém. Salva com a tua destra e responde-nos. Amém. Aleluia. Salva-nos com a tua destra. Senhor, responde-nos, Senhor. Aleluia. Amado Deus, querido Pai, nós só temos a agradecer ao Senhor. Só agradecer. Render graças ao Senhor. Render graças porque as tuas misericórdias, ó Deus, elas se elevam até os céus. Ó Deus, que nós possamos cantar louvores. Louvores. O Senhor nos fez para louvor da sua glória. Que nós possamos abrir os nossos lábios com gratidão por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Que possamos dizer, como Josué disse, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não temos como pagar-te, jamais. Jamais poderemos pagar-te por tantas bênçãos, Senhor. Por tantas maravilhas. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. A tua fidelidade, Senhor, nos impressiona. Senhor. Com a tua destra, Senhor, livra-nos. Senhor, livra-nos, ó Deus.
Salva-nos com a tua destra. Responde-nos, ó Deus. Para a tua glória, Senhor, oramos, te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração a ti. Amém. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, para sempre exaltado no céu. Seja exaltado, Senhor, seja exaltado no céu, Senhor. Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, Senhor. Impressiona a fidelidade, todos os dias a misericórdia se renovará. Deus de promessa, Deus que nunca falha, mesmo que o homem seja infiel, tu não mudarás. Deus de Elias, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus da minha vida, Deus que não há variação nem mudança. Terra e os céus tudo pode passar, tu és o mesmo e não mudará. De eternidade a eternidade, fiel sempre será. Fiel sempre será. Tu és fiel, tua misericórdia se renovará. Tu és fiel, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, para sempre fiel, Senhor, e não te louvará. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, para sempre fiel, Senhor. Quem não te louvará, quem não te adorará? Deus de Elias, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus
vida, fiel sempre será. 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 Amém. Ó Deus, glorificado exaltado seja o santo nome, Pai. Como é bom te louvar, como é bom poder te adorar, Senhor. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor ministre os nossos corações. Nós te agradecemos mais um dia de vida, o Senhor nos concede, Senhor, por tua bondade, tua fidelidade. Que o Senhor continue, Senhor, nos guardando, nos protegendo, nos dirigindo, Senhor. Que nossa vida seja tocada pelo teu Espírito Santo nessa manhã. Que o Senhor nos revista da tua graça, do teu poder, Senhor. Ó Deus, é o que oramos, Pai, para que nós possamos, ó Deus, testemunhar do teu amor, para que nós possamos dar um bom testemunho, para que nós possamos proclamar o teu amor, para que possamos proclamar os louvores do Senhor. Que a nossa vida seja uma mensagem, que a nossa vida, Senhor, ó Deus, possa transmitir essa mensagem de amor, Pai, para a tua glória. É o que oramos, Pai. Agradecidos a ti por Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos estar, então, amados, nessa hora, compartilhando, dando continuidade ao nosso estudo da palavra do Senhor, que estamos nesse tempo fazendo, né? Compartilhando. Estamos estudando nesse momento sobre a nossa união com Cristo, amém? No sábado nós começamos, né? Falamos sobre a nossa união com Cristo durante a nossa vida hoje. O que significa estar em Cristo? O que significa essa união com Cristo durante a nossa vida hoje? Né? Nós fizemos uma breve introdução ao tema, né? E hoje nós vamos estar dando continuidade, falando sobre os benefícios da salvação. Nós somos levados a um relacionamento efetivo com Cristo. Falamos sobre a riqueza da nossa vida atual com Cristo. Analisado sobre algumas perspectivas, né? Falamos sobre que morremos e ressuscitamos com Cristo, a primeira perspectiva. Segunda, temos uma nova vida em Cristo. Terceira, todos os nossos atos podem ser realizados em Cristo. Quarta perspectiva, todos os cristãos juntos formam um único corpo em Cristo. Então, hoje nós vamos dando prosseguimento, falar sobre morrer e ressuscitar com Cristo. Amém? Bom, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo agora exercem efeitos reais sobre nós os salvos em Cristo Jesus, graças a Deus. Fostes sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vou repetir. Fostes sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Aqui as referências de Paulo ao batismo e à fé sugerem que a nossa morte e ressurreição com Cristo ocorrem nesta vida mesmo, no momento em que nos tornamos cristãos. Ou seja, essa morte e essa ressurreição com Cristo, elas ocorrem nesta vida mesmo, no momento que nós nos tornamos cristãos, no momento que nós nascemos de novo, no momento que o Espírito Santo operou em nós a obra da conversão, da verdadeira e autêntica conversão. Aleluia.
e também no momento que nós nos batizamos, porque ali a nossa, vamos assim dizer, simbolicamente, ocorre quando nós, no ato do batismo, emergimos na água, né? Nós emergimos na água, simbolizando a nossa morte e sepultamento com Cristo. E quando nós imergimos a água, simbolicamente, nós também ressuscitamos com Cristo. Então, Paulo vê a presente morte e ressurreição com Cristo como uma forma de descrever e explicar a mudança que o Espírito Santo opera no nosso caráter e personalidade quando nos tornamos cristãos. O Espírito Santo é como se o Espírito Santo reproduzisse na nossa vida quando passamos a crer em Cristo. Vou repetir, é como se o Espírito Santo reproduzisse a morte e a ressurreição de Jesus na nossa vida quando passamos a crer em Cristo. Então, essa obra, né, do Espírito Santo, ele é como se a forma como Paulo aborda, é como se isso acontecesse de fato quando nós cremos, quando o Espírito Santo ele reproduziu isso dentro de nós no ato da nossa conversão. Ficamos tão insensíveis às pressões e às demandas e às seduções do modo de vida pecaminoso de antes, que Paulo chega a dizer que estamos mortos para essas influências, pois morremos com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Não é? Então, no momento em que nós morremos, somos sepultados e ressuscitamos com Cristo, no ato do Espírito Santo nos convencer, nos regenerar, né? A nossa salvação, selando a nossa vida, nós, de fato, morremos para as pressões e as seduções, nos tornamos insensíveis a essas pressões. Não é? Então, Paulo chega a dizer que estamos mortos para essas influências, pois morremos com Cristo. Vamos ler as referências? Eu gostaria que a gente lesse algumas, não podemos ler todas. Romanos 7,6. Romanos 7,6. Vamos rapidamente aqui, Romanos 7,6. Diz assim, Romanos 7,6, agora sim. E agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Agora, Romanos 6,14. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Aleluia. Colossenses 2,20. Vamos primeiro em Gálatas 2,20. Gálatas 2,20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. No versículo 19, Gálatas capítulo 2, diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Agora Colossenses 2,20. Colossenses 2,20. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Vou ler de novo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Então, está aí vários textos, né, que falam dessa referência da nossa morte com Cristo. Por outro lado, sentimos desejo de servir muito mais a Deus
e somos capazes de servi-lo com muito mais eficácia e êxito. Tanto que Paulo diz que estamos vivos para Deus, pois fomos ressuscitados com Cristo. Fomos, pois, sepultados com Ele pela morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6, 4. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Romanos 6, 11. Romanos 6, 11. Romanos fala muito sobre esse tema, através do Espírito Santo usando Paulo. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, quando estáis debaixo da lei, mas sim da graça. 1 Pedro 1,3. 1 Pedro 1,3. Pedro 1,3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Aleluia. Agora, 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Aleluia. Bom, como morremos e ressuscitamos com Cristo, temos cada vez mais a capacidade de superar o pecado. Romanos 6,12. Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Romanos 6,12 até o 14, né? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Agora, versículo 19. Capítulo 6, versículo 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim, como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Glória a Deus. Assim seja. Bom, em Cristo, então, estamos aperfeiçoados. O Senhor está nos aperfeiçoando. Colossenses 2,12. Colossenses 2,10 a 3. Colossenses 2,10 a 13. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. E vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Glória a Deus. Olha só, irmãos, quantas riquezas, quantas maravilhas Deus operou em nós. E nós precisamos zelar pela nossa salvação. Amém? Aperfeiçoados, de fato, cada um de nós se tornou nele uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, 14. 2 Coríntios 5, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou repetir esse texto. Versículo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Nós vamos viver libertados pelo poder da morte e ressurreição de Cristo. Vamos viver uma nova vida. Amém? Cristo, ele pagou um alto preço para isso. Agora, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. Devemos, portanto, fixar o pensamento nas coisas lá do alto, onde Cristo está, né? E assim finalizamos nessa manhã, Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se ocorreu em você a verdadeira conversão, se você nasceu de novo, você ressuscitou com Cristo. Então ele está falando para essas pessoas, para nós que já ressuscitamos com Cristo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aleluia, aonde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar. Que a palavra do Senhor, que é a semente, possa produzir em nós os frutos de uma verdadeira conversão a Cristo. Que o Senhor continue nos abençoando. Que nós, a cada manhã, possamos entender com cada vez mais clareza quem nós somos em Cristo. A nossa união com Cristo. Quais são as nossas responsabilidades por estarmos unidos a Cristo? Quais são os nossos direitos por estarmos unidos a Cristo? E quais são as nossas perspectivas para o futuro, não é? Por essa união maravilhosa que temos com Cristo. Que nós possamos ser cada dia mais abençoados, cada vez mais sábios na palavra, cada vez mais entendidos na palavra, de forma que não apenas conheçamos, mas que o Espírito Santo nos capacita a se apropriar de cada uma dessas promessas. Nós já ressuscitamos com Cristo. Cristo já operou em nós, então que nós venhamos levar a sério, que nós venhamos nos dedicar ao nosso chamado, que nós possamos ser cristãos zelosos. A palavra de Deus diz: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Que Deus nos abençoe, que nós possamos zelar pela nossa salvação, que nós possamos zelar pela nossa comunhão com Cristo, que nós possamos honrar e glorificar o nosso Deus por Cristo Jesus. Vamos cantar um cântico que encerramos assim, nessa manhã, a nossa live, né, de adoração, de glorificação no nome do Senhor. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano de salvação. Venham todos, porque não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que criou. Porque o amor vai além do céu. Deus enviou o seu Filho aqui, o seu único Filho, seu amado Filho, o seu único Filho, seu amado Filho. Venham todos que querem vida, sede de água viva e querem andar na luz. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar
que tem sede de justiça, quer vencer o mal ou escapar da morte, ter vida eterna não está em religiões, mas sim no homem se voltar para Deus, Deus em Cristo, Deus em Cristo, Deus em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa live, obrigado por essa manhã, que o Senhor nos abençoe rico e poderosamente nesse dia, que nós possamos ser, ó Deus, ó Pai, um farol, que nós possamos ser a flecha que acerta o alvo, que nós possamos ser a ponte que leva, Senhor, as vidas e as pessoas daqueles que não tiveram conhecimento do Teu amor, ó Deus, não tiveram encontro contigo, que nós sejamos, ó Deus, os facilitadores, que nós sejamos essa ponte, que nós sejamos esse farol, que nós sejamos, ó Deus, ó Pai, sal e luz, que nós possamos, ó Deus, ser instrumentos de bênção, ó Deus, ó Pai, arautos do Rei, porta-vozes da verdade. Assim oramos, agradecemos ao Senhor, ó Deus, e que as bênçãos, ó Deus, que a proteção do sangue do Cordeiro seja sobre a igreja do Deus vivo. Não só hoje, mas para todos sempre, que Deus assim nos abençoe e nos guarde, no nome precioso de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Shalom. Deus abençoe, amados. Graças a Deus. Bom dia. Deus abençoe.